Ontem nossas forças praticaram uma operação na Venezuela. As nossas forças de TRA fizeram um assalto, uma invasão espetacular como ninguém nunca viu no mundo. Foi uma força contra uma fortaleza muito bem armada para levar o Maduro, o ditador, para a justiça. As mais impressionantes amostras de força da Força Armada Americana. Se você foi um ataque tão bom quanto aquele na Soleimani, contra o al-Baghdadi, obliteração e destruição dos sites nucleares do Irã, operação conhecida como Martelo da Meia-Noite, todas executadas perfeitamente. Nenhum outro país poderia conseguir o que os Estados Unidos conseguiu, e francamente, nesse período do tempo, toda a capacidade militar venezuelana foi rendida, foi tornada incompetente. O sucesso da captura foi escuro, no meio da noite. As luzes dos helicópteros foram desligadas. Foi mortal. Mas capturado com sua esposa, Cília Flores. Ambos enfrentaram a justiça americana. A Cília Flores foi indiciada na justiça do estado de Nova York por fazer campanha a favor do narcoterrorismo contra os Estados Unidos. Quero agradecer os homens e mulheres do nosso militar que fizeram sucesso durante a noite pela velocidade, poder, precisão e competência. Nunca foi visto nada como que aconteceu. Não foi um completo fiasco como foi no Afeganistão, tá falando Biden, né? Eram dias diferentes. Uma colaboração com as forças americanas. Eles já sabiam de tudo, sabiam que a gente tinha muitos navios lá. Eles estavam em posição de prontidão. Mas os venezuelanos foram completamente, o exército venezuelano foi completamente derrotado. O que eu vi ontem, eu fiquei muito impressionado, vocês ficaram muito impressionados, não sei se vocês poderão ver. Nenhum do exército americano foi assassinado, foi executado, não perdemos ninguém. Muitos helicópteros, muitos aviões, muitas pessoas envolvidas nessa luta. Nenhum equipamento militar foi perdido nessa operação. O exército americano é mais forte no planeta, de longe. Os nossos inimigos não fazem a menor ideia da capacidade de potência que nós temos. Ontem puderam ver isso. Nós interceptamos 97% das drogas que vieram pelo mar. Pegamos 97%. E a maioria dessas drogas vinham da Venezuela. Vamos cuidar do país, gerenciar o país até que a gente possa fazer uma transição de poder democrática, justa. Nós vamos poder entrar alguém para fazer a mesma situação que a gente enfrentou. A gente vai fazer uma segura, apropriada e justiça transição do poder. Queremos paz e justiça para o grande povo da Venezuela. Isso inclui os venezuelanos que estão mudando para os Estados Unidos. Eles querem voltar para o seu país, para a terra natal. Tem alguns venezuelanos que não têm a melhor coisa para a Venezuela. Mas não vamos deixar isso acontecer. Estamos lá agora, que as pessoas não entendem.
Vamos ficar até que a própria transição. Nós vamos cuidar da Venezuela até que a gente faça essa transição. Ou seja, eles vão controlar a Venezuela. O comércio da Venezuela, o petróleo da Venezuela tem sido um desastre por um período muito longo. And what could have taken place. We're going to have our very large United States oil companies, the biggest anywhere in the world, go in, spend billions of dollars, fix the badly broken infrastructure. Nós vamos ter as nossas grandes corporações americanas entrar lá, organizar, reestruturar o petróleo da Venezuela. Vou pausar. The oil infrastructure. A estrutura de óleo. Start making money for the country. Vamos começar a fazer dinheiro para a Venezuela. And we are ready to stage a second and much larger attack if we need to do so. So we were prepared to do a second wave. Nós estamos preparados para fazer uma segunda onda de ataque, se for necessário. Nós estamos preparados para isso. If we needed to do so, we actually assumed that a second wave would be necessary. Se a gente precisasse fazer isso, a gente chegou a pensar que uma segunda onda But now it's probably not. Seria necessária, mas agora a gente acha que não precisa mais. The first wave, if you'd like to call it that, the first attack was so successful, we probably. O primeiro ataque, a primeira onda foi tão bem sucedida que a gente não vai precisar fazer uma segunda. Segunda onda. Uma onda muito maior, um ataque seria muito maior, mas ele está falando que não vai ser preciso porque esse primeiro já resolveu o problema. Essa foi de precisão, mas a gente tinha uma outra muito maior preparada. Provavelmente não vamos ter que fazer. Partnership of Venezuela with the United States of America, a country that everybody wants to be involved with because of what we were able to do and accomplish. Há uma parceria que vai acontecer entre a Venezuela e os Estados Unidos que todo mundo quer, porque eles sabem que os Estados Unidos é capaz de realizar. Will make the people of Venezuela rich, independent and safe. Vamos fazer o povo da Venezuela rico, independente e seguros. And it will also make the many people from Venezuela that are living in the United States extremely happy. They suffered. Nós vamos fazer todas essas pessoas da Venezuela que moram nos Estados Unidos extremamente felizes. They suffered. Eles sofreram Much was taken from them. De tudo que foi tirado deles. Not going to suffer anymore. Não vão sofrer mais. The illegitimate dictator Maduro was the kingpin of a vast criminal network responsible. O ditador ilegítimo, né, o presidente ilegítimo da Venezuela era o chefão de uma organização criminosa for trafficking colossal envolvida em tráfico, amounts of deadly and illicit drugs into the United States. Envio de toneladas, né, de um volume incrível de drogas para dentro dos Estados Unidos. As alleged in the indictment, he personally oversaw the vicious cartel known as Cartel de las Soles. Ele era o chefe do Cartel dos Soles, which flooded our nation with lethal poison, responsible for the deaths of countless Americans. Que inundou nossa nação com esse veneno que é o fentanil, né, que matou centenas, incontáveis vidas. Many Americans, hundreds of thousands over the years of Americans died. Centenas de milhares de americanos que perderam suas vidas por conta dessa droga. Because of him. Maduro and his wife will soon face the full might of American justice. Em breve, o Maduro e a esposa dele vão enfrentar a força total da justiça americana. Trial on American soil. Vocês enfrentaram a justiça no solo americano. Right now they're on a ship they'll be heading to ultimately New York. Agora eles estão em um navio que está indo para Nova York. And then a decision will be made, I assume, between New York and Miami or Florida. Em breve uma decisão vai ser feita se eles vão ficar em Nova York ou em Miami, Flórida. But we have people where the overwhelming evidence of their crimes will be presented in a court of law. Mas a estonteante evidências de crime dele vai ser apresentado num tribunal, né? And I've seen it. I've seen what we have. It's both horrible and breathtaking that something like this could have been allowed to take place. E eu vi quais são essas evidências e é horrível e assustador as coisas que eles fizeram. For many years after his term as president of Venezuela expired, Maduro remained in power and waged a ceaseless campaign of violence, terror, and subversion against the United States of America. Em todos esses anos do mandato dele, né, do ditadura dele, ele fez incontáveis ataques contra os Estados Unidos. Threatening not only our people, ameaçando não apenas as nossas pessoas, the entire region. Mas toda a região. You all saw it. In addition to trafficking gigantic amounts of illegal drugs. Além de traficar gigantescas quantidades de drogas ilegais, that inflicted untold suffering and human destruction all over. Que afligiu sofrimento e caos. The
country, all over, in particular the United States. Em vários países na região, e particularmente nos Estados Unidos. Maduro sent savage and murderous gangs, including the bloodthirsty prison Maduro enviava gangsters e assassinos, gang, Tren de Aragua, que ele está falando da gangue Trem da Aragua, to terrorize American communities nationwide, and he did que aterrorizava as comunidades americanas por todo o país. indeed. They were in Colorado, they took over apartment complexes. No Colorado, eles chegaram a invadir complexos de apartamentos. They cut the fingers of people if they call police. Eles cortavam os dedos das pessoas que chamavam a polícia. Que ele está falando desse grupo que o Maduro mandava para lá, né? They were brutal. Eles eram brutais. They're not so brutal now. And I just Não, eles não são tão brutais agora. have to congratulate our military, Pete, Temos que parabenizar os nossos militares everybody, and our National Guard, e todo mundo da Guarda Nacional, because the job that they've done, whether it's in Washington, D.C., where we have a totally safe city, porque o trabalho que eles têm feito, mesmo que seja em Washington D.C., where it was one of the most unsafe cities que era uma das cidades mais inseguras dos Estados Unidos, anywhere in the world, frankly. And now we have de qualquer lugar do mundo, na verdade. no crime in Washington, D.C. Agora não há mais crime no Washington D.C. We haven't had a killing. We had the terrorist attack a few weeks ago. Nós não tivemos nenhum assassinato desde algumas semanas, né? Teve um ataque terrorista uns dias A atrás, little bit of a different kind of a threat. mas uma ameaça diferente. But we haven't had a killing in a long period of time, 6, 7 months. We used to have 2. A gente não tem nenhum assassinato em 6, 7 meses no Washington. On average, 2 a week. In A gente tinha uma média de duas por semana. Washington, our capital, we don't have that anymore. A gente não tem mais isso. Restaurants are opening, everyone's happy. Os restaurantes estão abrindo, todo mundo está feliz. They're walking their daughters, they're walking their Agora eles andam com suas famílias, suas filhas, children, their wives, they walk to esposas. restaurants. Restaurants are opening all over Washington, Os restaurantes voltaram a abrir em Washington. D.C. So I want to thank the National Guard. I want to thank our military. Quero agradecer a Guarda Nacional. And I want to thank law enforcement. Been Eu quero agradecer a segurança pública, né? Os agentes da lei. amazing. São We incríveis. do it with more cities. We're doing it, as you know, and Deveríamos fazer isso com mais cidades. we're doing it in Memphis, Tennessee, right now. A gente está fazendo em Memphis, The Tennessee. crime is down. We've just sort of started a few weeks O crime começou a cair. ago, but crime is down now 77%. O crime reduziu 77%. And the governor of Louisiana called, great person. O governador da Louisiana ligou, uma grande He pessoa. wanted us to help him, as you know, in Queria que a gente ajudasse ele. a certain very nice part of Louisiana, and we have done that. And it's a rough. It was A gente fez isso. Foi difícil. section, and we have crime down. I understand it's down to A gente reduziu o crime. almost nothing already after 2.5 weeks. New Orleans, it's down to almost nothing. And O crime em Nova Orleans caiu para quase nada. we've only been there for 2.5 weeks. E a gente só está lá 2 semanas e meia. Can't imagine why governors wouldn't want us to help. Eu não consigo imaginar por que os governadores não queriam que a gente ajudasse. We also helped, as you know, in Chicago, and crime went down a little bit there. We did a very A gente ajudou em Chicago, o crime reduziu lá também. small help because we had no working ability with the governor. The governor was a disaster, and the mayor was a A gente não teve a ajuda do governador, o governador lá é um desastre. disaster. But it knocked down crime. But we're pulling out of there when A gente reduziu o they crime. need us. We'll know. A gente está saindo de lá, mas eles vão precisar da gente, a gente sabe. No, you'll be writing about it. Vocês estavam escrevendo sobre isso. And likewise, Los Angeles, where we saved Los Angeles early on, Da mesma forma que Los Angeles, a gente salvou Los Angeles. where the head of the police department made a statement that if the federal government didn't come in, we would have lost Los Angeles. Que até o chefe do departamento de polícia lá falou que se a gente tivesse entrado para ajudar, a gente teria perdido Los Angeles. That's long after the fires. That's Isso foi muito depois dos fogos. when they had the riots in Los Angeles. We did a Incêndio. great job. Got no credit for it whatsoever, but that's okay. E não ganhamos nenhum crédito por isso, mas tudo bem. It doesn't matter. We don't need the credit. A gente não precisa do crédito. But we'll be pulling out when they need us. They'll call, or we'll go back if we have to. Mas a gente vai sair quando eles chamarem, vai voltar quando eles pedirem, a gente está à Go disposição. back. But we did a great job in various cities. Mas a gente fez um excelente trabalho em muitas cidades. But the place that we're very proud of is Washington, D.C., because it's our nation's Mas o lugar que a gente está muito orgulhoso é de Washington, D.C. capital. We took it from É a capital dessa nação, being a crime-ridden mess to being que estava dominada pelo crime, bagunça, one of the safest cities in the country. e é uma das cidades mais seguras no país agora. But the gangs that they sent raped, tortured, and murdered American women and children. Agora ele voltou para Venezuela, né? As gangues que eles enviaram, estupraram, mataram, torturaram pessoas nos Estados Unidos, They were in all of the cities I mentioned, Tren de Aragua. And they were sent by eram dessas cidades que eu mencionei, era Trem da Aragua, que é essas gangues da Venezuela que o Maduro enviou. Maduro to terrorize our people. And now Maduro enviou para aterrorizar a nossa população. Maduro will never again be able to threaten an American citizen or Maduro nunca mais vai conseguir novamente ameaçar um cidadão americano. anybody from Venezuela. There will no longer be threats
e até mesmo as pessoas da Venezuela, não haverá mais ameaças. Por anos eu destaquei a história dessas vidas inocentes americanas. Foram assassinadas, retiradas, ceifadas por esses venezuelanos. Essa organização criminosa da Venezuela. Uma das piores, a pior. Como o menino de 12 anos, de Jocelyn. O que aconteceu com ela? Roubavam, assaltavam, assassinavam. Esse grupo aí, né, o Trem da Água. Animais, eles assassinaram a Jocelyn. Deixaram o corpo dela morto debaixo de uma ponte. Uma ponte que nunca será a mesma para muitas pessoas depois de virem o que aconteceu. As I've said many times, the Maduro regime emptied out their prisons, sent their worst and most violent monsters into the United States to steal American lives. And they came from mental institutions and insane asylums. They came from prisons and jails. The reason I say both, they sound similar, actually. Prisons. Eu tentei ligar a legenda, pessoal, só que quando é ao vivo, não tem legenda traduzida, tá? Então por isso que eu tô tentando fazer essa tradução simultânea. Não tem, eu tô vendo no comentário aqui, não tem legenda quando é ao vivo. A little bit more hostile, a little bit tougher. A mental institution isn't as tough as an insane asylum, but we got them both. They sent from their mental institutions. Aí ele tá falando que o Maduro pegava o povo das instituições os hospícios de lá, né, e mandava para os Estados Unidos. They sent from their jails, prisons. Mandava pelos prisioneiros das cadeias. They were drug dealers. Traficantes. Drug kingpins. They sent everybody bad into the United States. Mandavam todo mundo que era ruim para os Estados Unidos. But no longer, and we have now a border where nobody gets through. Agora a gente tem uma fronteira que ninguém consegue atravessar. In addition, Venezuela unilaterally seized and sold American oil, American assets and American platforms. Agora os venezuelanos vão ver, aí tá falando, os americanos indo lá para ajudar. Billions and billions of dollars. They did this a while ago, but we never had a president that did anything about it. They took all of our property. A gente tinha um presidente que não fazia nada a respeito disso, né? Eles estavam pegando toda a nossa propriedade. We built it. E nós construímos o muro, né? A gente nunca teve um presidente que decidiu fazer algo a respeito. They fought wars that were 10,000 miles away. We built Venezuela oil industry with American talent, drive and skill, and the socialist regime. Aqui ele está falando que a infraestrutura de extração de óleo, de petróleo da Venezuela foi construída com os Estados Unidos. Stole it from us. Mas o regime socialista do Hugo Chávez, né, roubou de nós. During those previous administrations, and they stole it nos primeiros mandatos. through force. E roubaram usando a força. This constituted one of the largest thefts of American property in the history Isso constitui um dos maiores roubos da propriedade americana na história. of our country. Considered the largest theft of property in the history of our country. Considerado o maior roubo de propriedade da história do nosso país. Massive oil infrastructure was taken like we were babies, so we didn't do anything about it. Gigantescas estruturas de extração de petróleo foram roubadas de nós. Ele está falando das empresas americanas que trabalhavam na Venezuela, só que a Venezuela roubou tudo. Igual o povo lá da Bolívia fez também, né, com Lula. I would have done something about it. Eu teria feito algo a respeito. America will never allow foreign powers to rob our people or drive us back into an out Os americanos, meu mandato, eu, né, nunca vou permitir que outros países roubem os americanos. of our own hemisphere. That's what they did. Furthermore, under the now deposed dictator Maduro, Venezuela Seguindo adiante, agora com o deposto ditador venezuelano, was increasingly hosting foreign adversaries in our region and acquiring menacing offensive weapons that could threaten U.S. interests. estava fazendo cada vez mais ameaças e comprando armas que poderiam ser usadas contra nós. And they used those weapons last night. Eles usaram essas armas ontem à noite. They used those weapons last night. Usaram essas armas ontem à noite. Potentially in league with the cartels operating along our border. Principalmente com os cartéis operando ao longo da nossa fronteira. All of these actions were in gross violation of the core principles of American foreign policy. Todas essas ações estavam em violação com os princípios fundamentais da política americana, Dating back more than 2 centuries. marcando atrás mais de 2 séculos. And not anymore. Não mais. All the way back, it dated to the Monroe Doctrines. Datando lá atrás, desde as doutrinas Monroe. And the Monroe Doctrine is a big deal. But we've E a doutrina Monroe é algo importante. superseded it by a lot. By a real lot. They now call it the Don Road Doctrine, and I don't know. Agora eles chamam, essa parte eu não estou entendendo o que ele está falando. Não conheço essa Monroe Doctrine, It's, doutrina. Monroe Doctrine. We sort of forgot about it. It was very important, but we forgot about it. We don't. A gente meio que esqueceu sobre isso. É muito importante, mas a gente esqueceu sobre isso.
Forget about it anymore. Under our new national security strategy, American dominance in the Western Hemisphere Debaixo da nossa nova administração de segurança, os Estados Unidos, will never be questioned again. a soberania americana nunca será questionada novamente. Happen. So just in concluding, for decades, other administrations have neglected or even Então, para concluir, depois de décadas, as administrações anteriores não conseguiram, contributed to these growing security threats in the Western na verdade, contribuíram para essas crescentes inseguranças e perigos da nossa segurança, né? Hemisphere. No hemisfério. Under the Trump administration, we are reasserting American power in a very Debaixo da administração Trump, nós estamos reafirmando o poder dos Estados Unidos powerful way de uma maneira poderosa in our home region. na nossa região natal, né? And our home region is very different than it was just a short while ago. The future will be, and we did this in my A nossa região aqui está muito diferente do que era alguns anos atrás. first term. We had great dominance in my first term, and Tivemos grande dominância no meu primeiro turno. we have far greater dominance right now. Estamos com uma dominância muito maior agora. Everyone's coming back to us. The Tudo future está voltando para will nós. be determined by the ability to protect commerce and O futuro será determinado pela habilidade de proteger o comércio, territory and resources that are território, core recursos to national security. e a nossa segurança These are nacional. core to our national security. Nossa segurança nacional. Just like tariffs they've made our country rich, Assim como as tarifas fizeram o nosso país rico and they've made our national security e stronger fizeram a nossa segurança nacional mais forte. than ever before. Mais forte do que nunca. But these are the iron laws that have always determined global power. Mas essas são as leis de ferro, né, que sempre determinaram o poder. And we're going to keep it that way. We will E vamos manter dessa forma. secure our borders. We'll stop the terrorists. We will Nós vamos segurar as nossas fronteiras, nós vamos parar os terroristas, crash the cartels, and we will nós vamos destruir os cartéis, defend our citizens against defender os nossos all cidadãos, threats, foreign cidadãos and domestic, de ameaças domésticas e estrangeiras. the courage or whatever to defend America. Faremos tudo para defender os Estados Unidos. But I will never allow terrorists and criminals to operate with Mas eu nunca vou permitir que terroristas e criminosos operem impunity against the United States. sem impunidade contra os Estados Unidos. This extremely successful operation should Essa operação extremamente bem sucedida serve as warning to anyone who serve de aviso para qualquer would threaten American sovereignty or que ameace a soberania americana endanger American lives. ou que coloque em risco vidas americanas. Very importantly, the embargo on all Venezuelan oil remains in full effect. E seguindo o embargo no petróleo venezuelano segue com força total. The American Armada remains poised in position, and the United Nossa armada, né, nossos navios seguem na mesma posição States retains all military options until United States demands have been fully met até que as nossas demandas sejam and atendidas fully satisfied. e completamente satisfeitas. All political and military figures in Venezuela should understand what happened to Maduro can happen to them. And Todas as figuras políticas da Venezuela devem entender que o que aconteceu com Maduro podem acontecer com eles também. it will happen to them E vai acontecer com eles também. if they aren't just, fair, Se eles não forem justos even to their people. até com sua própria população. The dictator and terrorist Maduro O ditador e terrorista Maduro is finally gone in Venezuela. realmente já era. Maduro já era. People are free. E o povo da Venezuela está livre. They're free again. Livre novamente. It's been a long time for them, but they're free. Passou muito tempo, foi muito tempo, mas eles estão livres. America is a safer nation. Os Estados Unidos está agora uma nação mais segura, This morning, it's a prouder nation this morning because it é uma nação mais orgulhosa essa manhã, didn't allow this horrible person and this country that was porque não permitiu que essa pessoa horrível e esse país, doing very bad things to us, que estavam fazendo coisas horríveis, muito ruins para nós, it didn't allow it to happen. And the Western não permitiu que continuasse, né, que acontecesse. Hemisphere is right now a much safer place to be. E o hemisfério ocidental agora é um ambiente é um lugar muito mais seguro. So I want to thank everybody for being here. Então eu quero agradecer a todos por estarem aqui. I want to thank General Raisin Kane. He's fantastic. Eu quero agradecer o general Raisin King, foi fantástico. And I've worked with a lot of generals. Eu trabalhei com muitos I generais. worked with some I didn't like. I worked with some Eu trabalhei com alguns que eu não gostei, I didn't respect. alguns que eu não I respeitei. worked with some that just weren't good. Trabalhei com alguns que simplesmente não eram bons. But this guy is fantastic. Mas I esse cara é watched last incrível. night one of the most precise attacks on sovereignty. I mean, it was an attack Ontem foi uns ataques mais precisos. for justice, and I'm very proud of him, and I'm very com proud of muito our orgulho Secretary dele. of War, Eu tô muito orgulhoso do nosso secretário de guerra, que é o Hegseth, tá aí do lado dele. Seth, who I'm going to ask to say a few words. Que eu vou pedir para dizer algumas Thank you palavras. very much. Muito obrigado. Agora ele vai abrir espaço para o ver.
Esse é o secretário de guerra, que era o antigo secretário de defesa, Hegseth. Well, thank you, Mr. President. Finally, a commander-in-chief the world respects. Obrigado, presidente. Finalmente um commander-in-chief, né, um chefe de comando que o mundo respeita And the American people deserve. And as the e que o povo americano merece. president said, words can barely capture Palavras não conseguem the capturar bravery and the power and the precision of this historic operation. A massive a bravura, o poder e a precisão dessa operação histórica. joint military and law enforcement raid Um ataque massivo junto, né, da força americana, flawlessly executed sem defeito algum, by the greatest Americans our country has to offer. pelos melhores americanos que o nosso país tem a oferecer. American warriors are second to none, the best in the world and the Os guerreiros americanos são os melhores do mundo best of our country. e os melhores do nosso país. What all of us witnessed last night was O que todos nós testemunhamos ontem à noite sheer guts and grit, foi pura coragem, resiliência gallantry, and glory of the American warrior. pela glória do guerreiro americano. Simply humbled by such men. And I tip my hat to our chairman, Me sinto humilde diante desse homem. Dan Raisin Kane, and all those Americans E aqui eles agradecer o general Raisin King e todos os americanos who stood watch last night. Our warriors que participaram ontem à noite. are the elite of America, and again, President Trump has your back. E novamente, o presidente Trump cuida da sua retaguarda. No other country on planet Earth, and it's not even close, Nenhum outro país no mundo, nem de perto, could pull this kind of operation off. poderia ter feito essa operação de ontem à noite. And no other president E nenhum outro has presidente ever shown this kind of leadership, mostrou esse tipo de liderança, courage, coragem and resolve. The most powerful e combination decisão. the world A combinação mais poderosa que o has mundo ever seen. já viu na As the história. president said, our adversaries remain on notice. America E como o presidente disse, os nossos adversários fiquem avisados. project our will anywhere, anytime. Nós vamos fazer a nossa vontade em qualquer lugar, em qualquer momento. The coordination, the stealth, the lethality, the precision, A coordenação, a letalidade, a precisão, the very long arm of American justice, all o braço longo da justiça on americana, full display in the middle of the night. todos vieram à disposição, se mostraram no meio da noite. Nicolas Maduro had his chance, Nicolás Maduro teve a chance dele, just like Iran had their chance, assim como o Irã teve a chance dele, until they didn't and until he didn't. até que não tiveram. He effed around and he found out. Tem uma expressão em inglês que é F-O-F, é fuck around and find out. Seria mais ou menos, como é que eu vou traduzir? Mexe aí pra você ver o que acontece. Ele usou essa expressão, fuck around and find out. Só que ele usou, he effed around, he found out. President Trump is deadly serious about stopping the flow of gangs and violence to our country. Trump está muito sério em parar com essa entrada de gangues e drogas no nosso país. Deadly serious about stopping Completamente sério em parar the flow of drugs and poison to our people. Deadly serious a entrada de drogas e veneno para nossas pessoas, para o nosso povo. about getting back the oil that was stolen from us. Pegar de volta o petróleo que foi roubado de nós. Ele está falando referente às estruturas dos Estados Unidos que o Hugo Chávez socializou, na verdade roubou, né, dos Estados Unidos. And deadly serious about reestablishing American deterrence and dominance in the Western Hemisphere. E muito sério em determinar, restabelecer a dominância americana no hemisfério norte, hemisfério ocidental. This is about the safety, security, freedom, and prosperity of the American people. Isso é sobre a segurança, prosperidade, security, safety, prosperidade e segurança do povo americano. This is America first. Isso é América em primeiro lugar. This is peace through strength. Isso é paz através da força. And the United States War Department E o Departamento de Guerra dos Estados is Unidos proud to help deliver it. está orgulhoso em ajudar a entregar, Welcome to 2026. And under President Trump, mas em 2026, debaixo do comando do Donald Trump, estamos de volta. I'd like to welcome now our Chairman Raisin Kane, to give a few more details about the operation, Mr. Chairman. Agora ele vai chamar o Raisin King para dar uns detalhes sobre a operação. Thank you, Mr. Secretary. Thank you, Mr. President, and good morning. Aparentemente esse foi o general responsável pela operação de ontem, tá? Last night, on the order of the President of the United States and in support of a request from Ontem à noite, com a ordem do presidente dos Estados Unidos e o the apoio Department of Justice, do Departamento de the Justiça, President said the United States military conducted an apprehension mission in Caracas, Venezuela, to bring o exército americano executou uma operação de apreensão em Caracas, to justice two indicted persons, Nicolas and Cecilia Maduro. trazer para a justiça americana duas pessoas que foram indiciadas, que é o Nicolas e Cecília Maduro. This operation, known as Operation Absolute Resolve, was Essa operação, conhecida como Absolute Resolve, discreet, precise,
and conducted Foi during the precisa darkest hours of January 2nd and was e foi executada nas horas mais escuras de 2 de janeiro. the culmination of months of planning and rehearsal, Uma combinação de meses de planejamento e ensaio, an operation that frankly only the United States military could undertake. uma operação que, francamente, apenas os Estados Unidos poderiam ser capazes de fazer. What I'd like to do this morning is talk you through some of the preparation and the details without compromising any of our tactics, techniques, and procedures. O que eu quero fazer agora é mostrar para vocês um pouco dos detalhes dessa operação sem comprometer as nossas táticas e procedimentos. There is always a chance that we'll be tasked to do this type of mission again. Our interagency work began months ago and built on decades of experience of integrating complex air, ground, space, and maritime operations. Foi uma culminação de experiência e habilidade de táticas de ar, chão, mar, né, executadas de uma maneira de sincronia. While the past 2 decades have honed the skills of our special operations forces, this particular mission required every component of our joint force, with soldiers Apesar das últimas 2 décadas ter meio que prejuízo para as forças americanas, está falando dos outros mandatos, né? Dessa vez foi necessário a junção de todas as habilidades das Forças Armadas. sailors, airmen, Marinheiros, pilotos, Marines, and Guardians working in Marines e Guarda Nacional, unison with our intelligence agents, trabalhando em uníssono com a nossa agência de inteligência, partners, and law enforcement teammates in an unprecedented operation. numa operação sem precedentes. We leveraged our unmatched intelligence capabilities and our years of experience in hunting terrorists, and we Nós usamos as nossas habilidades de anos de perseguir terroristas. could not have done this mission without the incredible work by various intelligence agencies, Nós não poderíamos ter feito essa ação sem o trabalho incrível de várias agências de inteligência, including the CIA, incluindo a CIA, NSA, and NGA. NSA e We NGA. watched, we waited, we Nós prepared, assistimos, esperamos, we preparamos remained patient and professional. e fizemos com paciência e This profissionalismo. mission was meticulously planned, Essa operação foi meticulosamente planejada, drawing lessons from decades of missions over the last many years. aproveitando informações e dados de décadas de operações nesse sentido. Many missions over these last many years. Tivemos muitas missões ao longo desses últimos anos. This was an audacious operation Essa foi uma operação audaciosa, that only the United States could do. que apenas os Estados Unidos poderiam fazer. It required the utmost of precision Foi necessário o último nível de precisão and integration within our joint force. e integração entre as nossas forças. And the word integration does not explain the sheer complexity of E a palavra integração não consegue explicar a integridade, a complexidade such a mission. de tal An missão. extraction so precise, Uma extração tão precisa it involved more than 150 aircraft que envolveu mais de 150 aeronaves, launching across the Western Hemisphere in close coordination, all coming together todas trabalhando juntas, in time and place to layer em effects tempo e for a lugar, single purpose, com um único objetivo, to get an interdiction force into downtown Caracas para enviar uma força para o centro de Caracas, while maintaining the element of tactical surprise. enquanto mantendo o elemento de surpresa tática. Failure of one component of this well-oiled machine O fracasso, né, de um componente dessa máquina bem lubrificada would have endangered the entire mission, afetaria toda a missão. and failure is never an option for America's joint force. E a fracasso, né, falha, nunca é uma opção para a força americana. Those in the air over Caracas last night were Aqueles no ar sobre Caracas ontem à noite, willing to give their lives for dispostos a dar suas vidas those on the ground and in the helicopters. para aqueles no chão e nos helicópteros. Let me talk a little bit about the preparation. Deixa eu te falar um pouco sobre a preparação. After months of work by our intelligence teammates to find Depois de meses de trabalho das nossas equipes Maduro and understand para encontrar Maduro, how he moved, where he lived, para entender como ele se movimentava, onde ele morava, where he traveled, what he ate, onde que ele viajava, o que ele comia, what he wore, o que ele vestia, what were his pets. In quais eram os animais domésticos dele. early December, our force was set pending a series of aligned events. No início de dezembro já estava tudo preparado, mas ainda estava esperando uma série de alinhamentos. Key was choosing the right day to minimize the potential for civilian harm Escolhemos um dia para minimizar o potencial de prejuízo de civis and maximize the element of surprise e maximizar o elemento da surpresa and minimize the harm to the indicted personnel. So as the president said, e minimizar o perigo, né, o estrago ao pessoal indiciado, que no caso é Maduro e a mulher dele, they could be brought to justice. que poderiam ser And trazidos as para a the justiça. president said earlier today, weather in Venezuela is always a factor this time of the year. And
Eu estava lendo o comentário aqui, perdi. Over the weeks through Christmas and New Year's, the men and women of the United States military sat ready. Durante as semanas de Natal e Ano Novo, os homens e mulheres das Forças Armadas sentaram em prontidão, patiently waiting for the right triggers to be met and esperando pacientemente pelos gatilhos serem the encontrados president to order us into action. e o presidente nos mandar para a ação. Last night, the weather broke just enough, Ontem à noite, o clima, né, o tempo abriu o bastante, clearing a path that only the most skilled aviators in the world could maneuver through. Que apenas os melhores aviadores do mundo poderiam manobrar através. Ocean, mountain, low cloud ceilings, but when tasked with a mission, this organization does not quit. Aí ele fala que o tempo tinha nuvens, o mar, o vento, mas esse pessoal, quando foi dada a missão, eles não iam desistir. At 10:46 p.m. Eastern Time last night, Às 10h46 da noite, ontem à noite, the president ordered the United States military to move forward with this mission. os Estados Unidos deu a ordem para o exército americano e seguir adiante com a ordem. He said to us, and we appreciate it, Mr. President, good luck and Godspeed. And those words were transmitted to the entire joint force. Ele disse boa sorte e que Deus os abençoe. E essa mensagem foi transmitida para toda a força. Over the course of the night, aircraft began launching from 20 different bases Ao longo da noite, as aeronaves começaram a ser lançadas de 20 bases diferentes, on land and sea across no mar e na terra, the Western Hemisphere. por todo o Ocidente, né, o hemisfério ocidental. In total, more than 150 aircraft, bombers, No total, mais de 150 aeronaves fighters, Bombardeiros, intelligence, jatos, reconnaissance, surveillance, de reconhecimento, inteligência, rotary wing were in the air last night. rotary wing, helicópteros, Thousands and thousands of hours of experience milhares e milhares de horas de experiência were airborne. Our youngest crew member estavam no ar. was 20, O nosso membro mais jovem tinha 20 anos and our oldest crew member was 49. e o mais velho tinha 49. And there's simply no match for American military might. E não tem, é incomparável a força das Forças Armadas Americanas. As the night began, the helicopters took off with the extraction force, which included law enforcement officers, and Como a noite foi passando, os helicópteros voaram com o povo da justiça, né? Law Enforcement Officers, seria policiais, eu acho. began their flight into Venezuela at 100 Começaram o voo em direção à Venezuela, feet above the water. As they approached 100 pés acima da 100 pés dá 100 pés, é o que 30 metros acima da água. Venezuelan shores, the United States began layering different effects provided by Spacecom, Cybercom, and other members of the E aí os Estados Unidos começaram a fazer alguns bombardeios, né, na área de comunicação Agency to create a pathway. para criar um caminho de entrada. Overhead, those forces were protected by aircraft from the Acima deles tinham outras aeronaves fazendo a proteção United States Marines, the United States Navy, the United States Air Force, da Força Aérea, da Marinha, dos Marines. and the Air National Guard. The Da force Guarda included Nacional. F-22s, F-35s, F-18s, Aí ele tá falando dos aviões, F-22, F-35, F-18. EA-18s, E-2s, B-1 bombers, and other support aircraft, as well as numerous remotely piloted drones. As the force Aí ele falou do equipamento todo que foi envolvido, drones. began to approach Caracas, the Joint Air Component began dismantling and disabling the air defense systems Assim que a gente foi chegando em Caracas, toda essa força começou a desmontar e destruir o sistema de defesa aérea. in Venezuela, employing Venezuela. weapons to ensure the safe passage of the helicopters into Para garantir a passagem segura dos helicópteros the target area. para a área alvo. The goal of our air component was, and always will be to protect the helicopters and the ground force and get them to the target and get O propósito de tudo isso era proteger os nossos helicópteros e a equipe de terra them home. e trazer eles de volta para casa. As the force crossed the last point of high terrain where they'd been hiding in the clutter, we assessed that we had maintained totally the element of surprise. Assim que eles passaram pelo terreno alto, a gente percebeu que tínhamos conseguido manter o elemento de surpresa. As the helicopter force ingressed towards the objective at low level, we arrived at Maduro's compound at Assim que a força do helicóptero conseguiu chegar ao nível baixo novamente, depois do terreno alto, a gente chegou na casa do Maduro. 1:01 a.m. Eastern Standard Time, 1 da manhã, a 1h01 da madrugada. or 2:01 a.m. Caracas local time. Ou às 2 horas da manhã na hora de Caracas. And the apprehension force descended into Maduro's compound and moved E a força de apreensão desceu no complexo do Maduro, né, na área que o Maduro estava, with speed, precision, and discipline com velocidade, precisão e disciplina, towards their objective and isolated the area to ensure the safety and e security isolaram a área para garantir a segurança, of the ground force while da segurança da equipe de terra, apprehending the indicted persons. apreendendo, né, capturando as pessoas indiciadas. On arrival into the target area, the helicopters came under fire
Ao chegar na área, o helicóptero recebeu fogo, foi atingido por tiros, and they replied with that fire with overwhelming force and self-defense. e eles responderam com esse fogo, com um fogo muito maior ainda, né, em defesa. One of our aircraft was hit, but remained flyable, and as the Uma das nossas aeronaves foi atingida, mas continuou voando. president said earlier today, all of our aircraft came home, Como o presidente disse, todas as nossas aeronaves voltaram para and casa. that aircraft remained flyable during the rest of the mission. E essa aeronave continuou voando, né, voável, que ele está falando, ao resto da missão. As the operation unfolded at the compound, our air and ground intelligence teams provided real-time updates to the ground force. À medida que essa operação ia acontecendo no chão, ali na área, a nossa equipe de inteligência ia oferecendo informação em tempo real para todo mundo e para a equipe de terra, ensuring those forces could safely navigate the complex environment garantindo que essas forças de terra pudessem de forma segura navegar without unnecessary risk. sem risco desnecessário. The force remained protected by overhead tactical aviation. A força de terra permaneceu protegida, né, pela equipe de ar. Maduro and his wife, both indicted, gave up and were taken into custody Maduro e a esposa dele, os dois indiciados, se renderam by the Department of Justice, e foram levados pelo Departamento de Justiça, assisted by our incredible U.S. military with professionalism and acompanhados, né, ajudados pelo nosso militares profissionais, precision, with com grande precisão, no loss of U.S. life. sem nenhuma perda de vidas americanas. After securing the indicted persons, the Depois de apreender as pessoas indiciadas, force began to prep for departure. as nossas forças começaram a se preparar para a saída. Helicopters were called in to exfiltrate the extraction force, Os helicópteros foram chamados para extrair as forças, while fighter aircraft and remotely piloted aircraft provided overhead coverage enquanto as outras aeronaves, né, mais altas e drones ofereceram cobertura and suppressive fire. e fogo de supressão. There were multiple self-defense engagements as the force began to withdraw out of Venezuela. The force successfully exfiltrated. Aí, cara, pessoal, agora aqui ele vai falar de Marco Rubio. Marco Rubio. Sure. Yeah, exactly. But Don't let anybody claim it. Nobody deserves it but us. but I want to be clear about one thing. Nicolas Maduro had multiple opportunities to avoid this. He Eu quero ser claro sobre uma coisa. O Nicolás Maduro provided multiple very, very, very generous offers and chose instead to act like a wild man, chose instead to play around. And the result is what we saw tonight. The other message here is the following. You have a guy, like many people around the world, they like to play games. You have a guy who decides he's going to invite Iran into his country, is going to, do the confiscation of American é o seguinte, a gente tinha um cara que achou que ia convidar o Irã para o país dele, oil companies, is going to flood our country with gang members, que vai invadir o nosso país com membros de gangues, is going to take Americans prisoner and try to hold them for hostage and trade them que vai prender cidadãos americanos e colocar eles como reféns para barganhar, que é o que o Maduro tinha feito, né? like he was able to do with the Biden administration. Basically, Como ele conseguiu fazer durante a administração Biden. he likes to play games all this time and thinks nothing's going to happen. Ele acha que pode fazer isso e nada vai acontecer. And I hope what people now understand is Eu espero que as pessoas agora entendam have a president, the 47th president of the United States, que o 47º presidente dos Estados is Unidos not a game player. não é um jogador. When he tells you that he's going to do something, when tells you he's going to address a problem, he means it. Quando ele fala que ele vai resolver um problema, ele vai fazer, ele realmente quer dizer isso. He actions it. I can tell Ele toma ação. you, I've watched this process now for 14, 15 years, been around it. Everybody talks, I'm going to do this, I'm going to do that. Eu tenho prestado atenção nessas coisas há 15 anos e toda vez alguém fala, eu vou fazer aquilo, vou fazer isso, mas o Donald Trump não. When I get there, we're going to do this, we're going to take. This is a president of action. Like, Esse é um presidente de ação. I don't understand yet how they haven't figured this out. Eu não sei como é que eles não perceberam isso ainda. And now, if you don't know, now you know. E se você não sabia disso antes, agora você sabe. Because this is the way it's going to play out. And I think people need to understand that this is not E a é assim que vai ser de agora em diante, as pessoas precisam entender. president that just talks and does letters and Não é um presidente que apenas fala, escreve cartas press conferences and, e dá coletiva de imprensa. if he says he's serious about something, he means it. Se ele fala que ele é sério sobre alguma coisa, ele tá falando sério, ué. And this is something that was a direct threat to the national interest of the United States. And the Isso é algo que era uma ameaça direta para a droga, para a segurança dos Estados Unidos. president addressed it. E o presidente prestou atenção. President of peace, by the way. I told you what I just said earlier. Ele é um presidente de paz, falando nisso, viu? This guy had multiple opportunities to find his way somewhere else and figure out Ele tinha muitas oportunidades, o Maduro, né, de achar o jeito dele de outras formas. another. He could have been living somewhere else right now, very happy. But Ele tá falando do Trump. Ele poderia estar aposentado, vivendo a vida dele, né? instead, he wanted to play big boy. And so now, he's got other sets of problems on his hands. Aí tá falando do Maduro. Agora ele tá com outros problemas na mão dele. But I think the message here should be for the world. Look, the president Mas eu acho que a mensagem aqui deve ser pro mundo. doesn't go out looking for people to pick fights with. He's not O Donald Trump não sai por aí buscando atrás de pessoas para brigar. generally wants to get along with everybody. Ele quer estar bem com todo mundo. We'll talk and meet with anybody, A gente encontra e conversa com todo mundo. but don't play games. Mas não joga em jogos. Don't play games with this president's in office.
Não jogue jogos com enquanto esse presidente estiver no mandato. because it's not going to turn out well. Que não vai ser bom para vocês. And so I hope that, I guess Eu espero que that lesson was learned last night, and essa lição foi aprendida ontem à noite. we hope it'll be instructive moving forward. Não. Please. Well, we're going to be running it with a group, and we're going to make sure it's run properly. We're going to Perguntou o que ele vai fazer com a Venezuela. Falou, a gente vai gerenciar ela com o grupo e vai ser gerenciada de forma apropriada. build the oil infrastructure, which A will gente vai reconstruir a estrutura de petróleo. cost billions of dollars. It'll be paid for by the oil companies directly. They will E que isso vai ser pago pelas empresas de petróleo. be reimbursed for what they're doing, but A gente vai ser reembolsado pelo que eles estão fazendo. Eles serão reembolsados pelos que estão fazendo. paid. And we're going to get the oil flowing the way it should be, as you know. E a gente vai pegar o petróleo fluindo do jeito que deveria ser. Just a minor flow. It's actually a minor flow for what they have. But we're going to run it properly, and we're going to make sure the people of Venezuela are taken care of. A gente vai se certificar que o povo da Venezuela sejam bem cuidados. We're going to make sure the people that were forced out of Venezuela by this thug are also taken care of. E a gente vai certificar que as pessoas que foram forçadas a fugir da Venezuela por conta desse jagunço também sejam bem cuidadas. President, does the U.S. running the country mean that U.S. troops will be on the ground? How will that work? Well, Isso quer dizer que as forças americanas vão estar no chão, no território Venezuela? you know, they always say boots on the ground. Oh, so we're not afraid of boots on the ground. A gente não tem medo de colocar o povo no chão lá. We had boots on the ground last night A gente teve pessoas ontem no chão lá ontem, at a very high level, actually. We're de not alto nível. afraid of it. We don't mind saying it, but we're going to make sure that that country is run properly. We're not doing A gente não tem medo de falar, mas a gente vai certificar que esse país seja gerenciado, liderado de forma apropriada. this in vain. This is a very dangerous attack. This is an attack that could have gone very, very badly. Isso foi um ataque muito perigoso, poderia ter tido um resultado muito Could ruim. have gone very badly. We could have lost a lot of people last night. We could have A lost gente poderia ter perdido muitas pessoas ontem à a noite. lot of dignity. We could have lost a lot of equipment. The equipment is less important, but we could have lost a lot. And we're going to make sure that this is proper. We're there now. We're ready to go. Bom, gente, olha só. Minha cabeça tá doendo, tá explodindo. Fazer tradução desse tempo todo assim, cara, é extenuante, tá? Consequências. Uma mensagem foi dada, não brinque com Donald Trump. Donald Trump acabou de capturar o amigo do Lula, tá? Lula tinha feito a oferta de ajudar a negociar, a fazer parte da negociação para o Maduro se entregar. O Maduro não se entregou, ele começou a escalar, começou a ameaçar os Estados Unidos ainda mais. Trump foi lá e capturou ele. Maduro agora vai abrir a boca, e quando o Maduro abrir a boca, aqui eu quero terminar essa live deixando essa mensagem para vocês, tá? Assim que o Maduro foi capturado, Lula pediu uma reunião de emergência. Ele está em desespero completo. A única forma que o Maduro tem de reduzir as suas penas, de não passar o resto da vida preso, ele e a esposa dele, é ele entregar os líderes da esquerda que foram financiados com o narcotráfico e que foram financiados com a corrupção da Venezuela. Carvajal já disse que entre esses líderes está Lula. Gustavo Petro, Lula, Evo Morales, quem mais? Gustavo Petro, Cristina Kirchner. Estas pessoas foram financiadas com dinheiro de corrupção e do narcotráfico da Venezuela no período do Hugo Chávez. O grande desespero do Lula, que agora é ano eleitoral, o Maduro abre a boca e fala sobre a Smartmatic, fala sobre as urnas eletrônicas da Venezuela, fala sobre o dinheiro que foi enviado para o PT, como eles financiaram Lula. Isso seria para Lula, para a esquerda inteira na América Latina, uma catástrofe. O Maduro tem em mãos agora a bomba atômica que pode acabar que pode acabar com esses comentários. Fazer live é doideira, porque os comentários tiram a atenção da gente. Acabar com a esquerda. Então é isso, tá? Começamos o 2026 com o pé direito. É uma reação. O que eu estou vendo agora é o início de uma reação em cadeia, um efeito dominó. A primeira peça a ser derrubada foi Maduro. Podem ter certeza que para se safar, para sair livre, diminuir sua pena, Maduro vai entregar todo mundo, inclusive o Lula. É só uma questão de tempo. Um abraço para todos vocês. Fiquem com Deus. Ajude o canal Tempos Sombrios a mudar de nome com dias melhores. Brasil! Nossa meta é trazer um vídeo novo todo santo dia. Manter essa frequência exige muito trabalho, tempo e recursos. Torne-se membro do canal. A partir de apenas R$5 por mês, menos que um cafezinho na padaria, você ajuda diretamente a manter essa máquina rodando todos os dias. O botão Seja Membro está logo aqui embaixo. Contamos com o apoio de vocês.